Tô aqui, ripa na chulipa, vamos que vamos. Voltando de onde nós havíamos parado, falando ainda sobre algumas regras relacionadas ao orçamento do município de Guarulhos. Parágrafo 4º. O Poder Executivo ele pode enviar mensagem à Câmara para propor modificação dos projetos a que refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão especial da parte cuja alteração é proposta. O que acontece? Quando chega lá na CMO, o projeto de LOA ele é dividido em várias partezinhas, tá? E aí vai ter a parte 1, a 2, a 3, a parte 20, por exemplo. O que acontece? A comissão ela vai votando parte por parte. E aí, se uma dessas partes já tiver sido votada, o Poder Executivo não poderá mais modificar a proposta, o projeto, tá? Ou seja, nós temos aqui no parágrafo 4º um elemento temporal que limita o Poder Executivo de fazer emendas, de alterar o projeto da lei orgânica. E este limite é enquanto não se iniciar a votação na comissão especial da parte cuja alteração está sendo proposta. Tá bom? Parágrafo 5º. Os projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA são enviados pelo prefeito à Câmara nos termos da lei. Óbvio, né? Iniciativa privativa aqui do Executivo. Então, ó, PPA, LDO e LOA, os três, iniciativa do Executivo. Parágrafo 6º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar ao disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. Então, o quórum de aprovação da lei, todas aquelas regras lá do processo legislativo, também se aplicam aqui no que tange às leis orçamentárias. Parágrafo 7º. Vem dizendo que os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei anual ficarem sem despesas correspondentes, podem ser utilizados conforme o caso mediante créditos especiais ou suplementares. Então, houve o veto a uma parte da LOA. Aquela parte, a ela correspondia um determinado valor de recurso que seria utilizado naquele projeto. Mas como aquela parte foi vetada, esse recurso agora ele não está mais relacionado com nenhuma despesa. Ou seja, esse recurso ficou livre, ficou sem uma despesa correspondente. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar este recurso, tá? E utilizar ele como fonte para créditos especiais e créditos suplementares. Declare o que são créditos especiais, o que são créditos suplementares. No artigo 41 da Lei 4.320, nós temos a definição do que é um crédito suplementar, do que é um crédito especial e do que é um crédito extraordinário. O crédito suplementar é aquele destinado ao reforço de uma dotação orçamentária já existente. Então, ó, imagina que eu destinei 2 milhões para pagar a conta de luz, mas eu precisei de mais 500 mil para finalizar o ano. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho a dotação orçamentária relacionada ao pagamento da conta de luz, já tinha destinado 2 milhões para ela, vou aumentar mais 500 mil. Esses 500 mil serão adicionados, né, por meio de créditos suplementares, que é uma espécie de crédito adicional. Beleza?
Ah, Declare, mas eu quero construir uma ponte. Uma ponte ligando dois pedaços, dois bairros da cidade, bairros esses que são cortados por um rio. Tem dotação para construir essa ponte? Não, não tem. Então eu vou ter que criar uma dotação nova e vou pedir um crédito adicional para a construção dessa ponte. Então, nesse caso, como não havia uma dotação orçamentária específica para a construção da ponte, o crédito adicional a ser solicitado é classificado como especial, ou seja, o primeiro é reforço, o segundo é quando não havia a dotação específica, tá? Esses dois créditos aqui, ó, precisa de autorização legislativa. Ou seja, para se solicitar créditos suplementares especiais, precisa de autorização legislativa. Lembrando que o suplementar, esta autorização aqui pode ser dada na própria LOA. A autorização pode ser dada na própria lei orçamentária, como exceção ao princípio da exclusividade que nós vimos no bloco anterior. Beleza, gente? Declare, e os créditos extraordinários? Esses são destinados a despesas urgentes e imprevistas, como caso de guerra. Na Lei 4.320 está comoção intestina, mas leia-se aqui comoção interna ou calamidade pública, tá? E o interessante é que para esse crédito aqui, ó, não há necessidade de prévia autorização legislativa. Então, da mesma forma que não há necessidade de prévia autorização legislativa, não precisa indicar a fonte de recursos, os recursos que vão subsidiar esse crédito adicional. Obviamente que isso de forma prévia. Por que isso, Declare? Porque são situações que estão relacionadas a situações urgentes, imprevistas, tá? Ah, teve uma chuva muito forte, desmoronou o morro da cidade, deu um problema muito sério, vai ter que reparar os estragos feitos por esse acidente. Vai utilizar um crédito adicional extraordinário. Não há necessidade de autorização legislativa justamente pela urgência na utilização, né, desse valor, desse crédito. Pela urgência, eu não vou ficar esperando a Câmara autorizar isso. Eu, sendo prefeito, já posso diretamente utilizar esse crédito extraordinário. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Próximo slide tem aqui o artigo 328. Não tendo o legislativo recebido a proposta do orçamento anual até a data prevista, então, não tendo o legislativo recebido a proposta até a data prevista. Que data é essa? Até 30 de setembro. Será considerado como projeto de lei orçamentária o orçamento vigente pelos valores de sua edição inicial, monetariamente corrigidos pela aplicação do índice inflacionário oficial referente aos últimos 12 meses, respeitando-se aí o princípio do equilíbrio orçamentário. Então, nós temos duas situações em que o projeto da lei orçamentária anterior pode ser utilizado, obviamente que com a devida autorização monetária. Quais são essas duas situações? Primeiro, o projeto de lei orçamentária ele foi rejeitado pela Câmara. Ou então, segundo, o Executivo não enviou até 30 de setembro o projeto da lei orçamentária para o exercício seguinte. Então, nesse caso, também pode ser utilizado o anterior, devidamente atualizado. Tá ok? 329. Também outro
artigo clássico, ele parece bastante com o 167 da Constituição, traz aí diversos incisos que se assemelham bastante com esses do 167. Vem comigo, ó. Olha lá que legal. O artigo 329, inciso 1º, diz que o início de programas ou projetos não incluídos na LOA é vedado, tá? O programa ou projeto, ele tem que estar incluído na LOA porque tem que haver uma destinação de recursos para ele. Como a LOA trata da fixação das despesas e previsão das receitas, e um programa ou um projeto consome receitas, né, gera uma despesa, então ele tem que estar inserido na LOA. Tem que estar previsto na LOA. Senão, é como se eu estivesse tendo uma despesa que não está na minha tabela, né, no meu cronograma. E aí, perde-se o equilíbrio, o controle do orçamento. 2. É vedado também a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Mais um dispositivo que busca aqui o nosso equilíbrio orçamentário. 3. É vedada a realização de operação de crédito que exceda o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovada pela Câmara por maioria absoluta. Isso é importante, tá? Por maioria absoluta. Esse inciso 3 aqui representa o que a gente chama de regra de ouro da administração pública. Olha só. O que acontece? Basicamente, existem dois tipos de despesas. As despesas de capital utilizadas aí para investimentos, inversões financeiras, e as despesas correntes. Essas despesas correntes são utilizadas em atividades de manutenção do dia a dia, de custeio, para manter a máquina pública funcionando. Despesa corrente. Tá? De criar pagamento de pessoal. Está aqui, despesa corrente, para manter a máquina pública funcionando. E aí, olha só. O inciso 3º, ele diz que é vedada a realização de operações de crédito que exceda o montante da despesa de capital. Então, imagina que eu faço empréstimo, operação de crédito ou empréstimo, maior do que a despesa de capital. Eu fiz aqui uma operação de crédito maior do que despesa de capital. O que isso significa? Significa o seguinte, que eu estou pedindo empréstimo para financiar, um pedacinho das despesas correntes. Ou seja, eu estou me endividando para manter a máquina pública funcionando. E é justamente isso que a regra de ouro busca vedar. Que os entes se endividem para utilizar os empréstimos em despesas de manutenção, de custeio do dia a dia. Eu quero construir uma escola. Opa, a escola vai gerar um benefício para o município. Então, a construção da escola vai ser uma despesa de capital. Eu posso pegar a operação de crédito para construir essa escola? Sim. Agora, eu posso pegar a operação de crédito para pagar pessoal? Não é interessante, porque você não vai estar aumentando o ativo do município, né? E vai estar tendo uma despesa. Quando se faz um empréstimo para despesa de capital, teoricamente você está aumentando o seu passivo, porque você está pegando o empréstimo, mas você também está aumentando o seu ativo, já que você
está construindo, criando alguma coisa. Tá bom? Beleza, gente? Inciso 4. Fala aqui do princípio da não vinculação, não afetação de receitas. Princípio da não afetação de receitas. Gente, a vinculação de receitas de impostos a fundos ou despesas, órgãos, ressalvadas a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como estabelecido na Constituição Federal, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, ela é vedada, tá? Então, imposto, lembra? Não pode ser vinculado a nada, tá? Entretanto, tem que saber que existem aí duas exceções. Quais são essas exceções? Vem comigo, ó. Destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino e prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita, ou seja, garantia de aro, antecipação de receita orçamentária. Declare, é legal saber as exceções? Com certeza. É aqui que eu acho que a banca vai te pegar. Tá bom? 5. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização e sem indicação de recursos correspondentes. Gente, como eu falei aqui, ó. Lembra? Crédito suplementar e especial, esses dois, ó, tem que ter autorização para abertura e tem que ter indicação de recurso. Esses dois precisam de autorização legislativa, obviamente, e indicação de recurso. Ah, Declé, você vai destinar então 2 milhões para uma determinada despesa? Maravilha. Esses 2 milhões, esse recurso, vem de onde? É isso que significa a indicação de recurso. Os extraordinários precisam ter autorização de indicação de recurso? Não. Somente suplementar e especial. Então, fica ligado nisso, tá? Somente suplementar e especial. Ou seja, esse inciso 5 aqui, ó, não abrange os créditos adicionais classificados como extraordinários. Belezinha, gente? Vem comigo. Inciso 6. Ele veda a transposição e o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outra sem prévia autorização legislativa. Pessoal, quem vota o orçamento, obviamente, é o legislativo. E aí depois o executivo vai querer mudar tudo, remanejar de um lado para o outro, transpor de uma categoria para outra. Não, para fazer isso, ele precisa de quê? De autorização legislativa. Também sabemos lá da economia que os recursos são finitos. Então, não tem como se conceder crédito de forma ilimitada. Óbvio, né? Não há necessidade nem de explicar isso. O inciso 8º fala da instituição de fundos. Como aos fundos acaba sendo vinculada uma determinada receita, mexeu com receita e com despesa, gente, precisa de autorização legislativa. Parágrafo 1º. E o investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou em lei que autorize a sua inclusão. Gente, o PPA, como você já sabe, ele é criado para estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos.
período de 4 anos. E aí, diante disso, para os investimentos que ultrapassem um exercício financeiro, é interessante isso ficar registrado no PPA. O PPA vai ser como o histórico de todos os investimentos, né, que ultrapassem um exercício financeiro do município. Beleza, gente? Parágrafo 2º, clássico também em provas. Olha lá. Os créditos especiais e extraordinários, perceba que o parágrafo 2º não abrange os créditos suplementares, aqueles que suplementam, que aumentam uma dotação que já existe. Então, os créditos suplementares não estão inseridos aqui no parágrafo 2º. Olha só, créditos especiais e extraordinários, eles têm vigência para o exercício financeiro em que for autorizado. Essa vigência aqui é a regra. Então, se eu autorizei um crédito especial em 2019, ele vai valer para 2019. Teoricamente, em regra, ele não pode passar para 2020. Tá? Pode, Cléber, mas tem exceção? Tem. E é isso que você tem que saber. Olha só. Salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que o crédito vai ser reaberto no limite dos seus saldos e incorporado ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Por exemplo, lembra da catástrofe da enchente? Imagine que, em razão daquela enchente, foi aberto um crédito extraordinário crédito esse que foi aberto em novembro de 2018. Tá? Foi aberto aí um crédito de R$1 milhão. Diante disso, gente, não deu tempo de usar todo o crédito. E aí, em novembro e dezembro, foi usado somente R$600 mil. Até que virou aqui e iniciou 2019. Ainda tinha um saldo de R$400 mil. Esse saldo pode entrar para o exercício financeiro de 2019? Sim. Vai ser incorporado ao orçamento do exercício financeiro subsequente, tá? E vai ser reaberto no valor de R$400 mil, no saldo restante. Então, o que você não pode deixar de saber aqui? Qual é o marco temporal para que um crédito especial e extraordinário seja reaberto no exercício financeiro subsequente pelo seu saldo restante? O fato da autorização para esse saldo, para esse crédito, ter sido promulgada nos últimos 4 meses do exercício financeiro. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro, autorizou crédito especial extraordinário, esse crédito, de forma excepcional, pode passar para o exercício seguinte. Tá bom? Essa é a ideia. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Pessoal, esse parágrafo 3º aqui praticamente repete o artigo 41, inciso 3º da Lei 4.320. Nenhuma novidade para a gente, né? Beleza? Anota aí, vide artigo 41, inciso 3º da Lei 4.320. Artigo 330. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, inclusive créditos suplementares especiais, destinados ao Poder Legislativo,
ser-lhes-ão entregues em cotas estabelecidas na programação financeira. Gente, a programação financeira nada mais é do que um planejamento do que vai ser entregue a cada entidade da administração pública em cada mês. Como assim, Dicler? Olha só, é sabido, né, que a arrecadação ela oscila durante o ano. Tem mês que arrecada mais, tem mês que arrecada menos e assim vai. Por exemplo, no início do ano é comum a arrecadação ser alta por conta do IPTU. Muita gente paga o IPTU em cota única e aí a arrecadação sofre um aumento. Ou seja, determinada parte do ano a arrecadação é menor, a atividade econômica está menor e assim vai. Com base, né, no histórico das arrecadações e com base nos acontecimentos durante o exercício financeiro, a programação ela é feita de modo a distribuir os valores, já informar aos entes quais valores serão distribuídos em cada duodécimo, né, em cada mês. Tá bom? Depois do 330, 331. Dizendo que as despesas com pessoal ativo e inativo do município não podem exceder aos limites estabelecidos no artigo 110 desta lei. E a concessão... Calma aí, o artigo 110 dessa lei, da lei orgânica do município, tá? Eu dei uma olhadinha nele. Ele estabelecia um limite de despesa com pessoal provisório, ou seja, até que houvesse uma norma disciplinando o assunto. Isso aconteceu no ano de 2000, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal veio a estabelecer o limite com despesa de pessoal. Ou seja, para o município, o limite de despesa com pessoal ele é de 60% da receita corrente líquida, sendo que disso 54% é destinado ao executivo e 6% é destinado ao legislativo. É isso que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá ok? Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estruturas de carreira, bem como admissão de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, inclusive fundações e instituições do poder público, somente poderão ser feitas, ou seja, eu tenho aqui requisitos para aumento de despesa com pessoal. E os dois requisitos são justamente esses. Primeiro, ter dotação orçamentária suficiente. Óbvio que se não tiver dotação orçamentária, não pode ter aumento de despesa pessoal. E por último, haver autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias que estabelece as metas e prioridades da administração. Tá? Importante, cuidado que a banca pode falar que esse aumento de despesa com pessoal é para uma empresa pública ou para uma sociedade de economia mista. Nesse caso, não há necessidade de autorização na LDO. Tá? Então fica ligado aí. Exceto empresa pública e sociedade de economia mista. Showzão? Tamo junto, pessoal? Artigo 332 diz que as disponibilidades de caixa do município são aplicadas em instituições financeiras. A forma a ser definida em legislação complementar, nenhuma novidade aqui. Disponibilidade de caixa tem que estar em instituição financeira para render alguma coisa, né? E isso segue o comando do artigo 164,
parágrafo 3º aí da Constituição Federal. O município de Guarulhos, em sua lei orgânica, está atendendo plenamente ao comando constitucional. Artigo 333. Como a gente já chegou novamente aqui aos 30 minutos, passou rápido esse bloco, né? Então, eu vou novamente fazer aquele meu pit stop e volto no próximo bloco para finalizar a nossa aula, a parte teórica, e também fazer alguns exercícios para você ver como que isso pode ser cobrado pela Banca Vunev. Beleza? Um abraço